os irmãos, é gratificante. É bom a gente sentir a presença de Deus, né, neste lugar. É bom a gente estar orando, porque a oração, irmão, vai nos trazer comunhão com o Senhor, vai trazer revelação com o Senhor. Ele vai tratando, curando, restaurando, vai libertando, agindo. Irmãos, é muito gratificante. Irmãos, quando eu estava aqui orando, aí a irmã Ana veio. Fiquei muito alegre quando ela passou por essas portas. Mas, irmãos, quando depois atrás o irmão Cícero, eu falei, Deus é fiel. E eu fiquei muito feliz. Para mim foi, falei, olha, Deus, obrigado, Senhor, o Senhor é fiel. Quando entrou o irmão Cícero por aquela porta, e aí quando eu voltei, estava aqui, dobrando, com os joelhos dobrados, orando, eu falei, Senhor, o Senhor é fiel. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês, Deus ainda vai, olha, fazer muita coisa na vida de vocês. Deus só vai me mostrando algumas coisas. Deus me mostrou já o batismo da irmã. Deus me mostrou muitas coisas aqui no meu ministério. Tem coisa, irmãos, que deixa Deus agir. Tem coisa que deixa Deus agir, e isso é gratificante. Por quê? Oração, irmãos. Viu a importância da oração? Muitas vezes a gente queremos colocar obstáculos na família. Não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas, irmãos, dá o seu melhor para Deus. Busque Deus em oração, o seu melhor, porque Deus vai te recompensar. Deus vai agir na nossa vida. É a única maneira que nós temos de entrar em contato com o Senhor através da oração, irmãos. É o único jeito. É bom orar em casa, é bom, mas dentro do ministério é melhor, irmãos. E não é a mesma coisa de orar dentro de casa e orar no ministério, não é a mesma coisa. Em casa é o filho, é a mulher, é a responsabilidade, é o cachorro, é o vizinho brigando, é um monte de coisa que vai nos tirando a concentração. E é verdade. Mas dentro do ministério, irmãos, olha, não tem nada que nos impeça, irmãos. Não tem nada. Fechou as portas ali, é você e Deus e mais ninguém. É que nem foi falado aqui, né? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Abre tua porta e ora o teu Pai secreto, e o teu Pai secreto te recompensará. Então, é uma maior recompensa, irmãos, é o secreto. Né? Quando essa passagem vai falar, abre a tua porta, entra no teu quarto, nos teus aposentos, é intimidade com Deus. O que o Senhor quer falar conosco é intimidade. E é isso que a igreja tem que ter com Jesus, é intimidade. É no momento de intimidade que Deus vai quebrando as barreiras. É no momento de intimidade que Deus vai tirando, aleluia, as prisões. É no momento de intimidade que Deus vai, aleluia, agindo naquele casal, naquela família, aleluia, que está tribulada, que não consegue sair, aleluia, do pecado. É no momento de intimidade que você ora e as suas orações são ouvidas. Momento de intimidade. Por isso, irmãos, aí nós vamos vendo que quando a gente vai ver aqueles grandes pregadores, aquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo, a intimidade que elas têm com Cristo. Quando foi Elias ali, Senhor, desce, Elias falou, olha, chove, choveu, para, e precisou. Por quê? Intimidade, irmãos. Tudo que você fala, Deus assim embaixo. Intimidade. Então é isso que nossa geração tem que ter com Cristo. Intimidade com o Senhor. É nos momentos de intimidade, aleluia, que Deus vai agindo no nosso meio. Amém, igreja? Então é isso que eu gostaria de falar para a igreja, aleluia. Eu gostaria de agradecer à igreja por cada compromisso dos irmãos, não comigo, mas com o Senhor. Por cada um que veio aqui, que deu um pouco do seu tempo em oração, nesse momento de 24 horas. E veio até a irmã Paloma. Eu nem imaginaria que ela vinha aqui e orou 2 horas orando ela e o esposo. Eu falei, meu Deus, Deus é fiel. 2 horas orando comigo. Falei, Senhor, Senhor é fiel. Eu pensei que ele ia ficar sozinho nessa luta, mas não. O Senhor sempre prepara alguém. Então, irmãos, são coisas gratificantes. A gente vai glorificando a Deus por isso. Nas pequenas coisas, a gente fala, Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor está trabalhando. No meio das orações, você está trabalhando. Eu e minha esposa estávamos contritos em casa. Né? Eu não vou mentir para os irmãos, não, mas estava meio ruim em casa. A situação não estava feia em casa. O bicho estava pegando. Sentei com a minha esposa e falei, minha filha, vamos mudar a situação, porque dessa maneira não dá não. Dessa maneira não dá não. Aí fizemos uma aliança e foi só vitória. Só vitória em casa. E aqui também só vitória. Aí eu falei, Deus do céu. Nas orações Deus vai trabalhando, irmãos. Nas orações Deus vai movendo a situação, vai quebrando as cadeias, todos os obstáculos, tudo aquilo que está travando, irmãos. Deus vai fluindo. Então é necessário a gente orar, irmãos. É necessário. Amém? Irmãos, então aqui nós vamos vendo um Deus que, aleluia, um Deus que trabalha no meio do teu povo. Um Deus que vai agindo, um Deus que vai manifestando a tua graça, um Deus que tudo pode naquele que fortalece. Irmãos, vamos ver aqui em 1 João 4,19 que Ele nos amou primeiro, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se nós amamos o Senhor, é porque Ele tem nos amado primeiro. É porque Ele tem trabalhado a nossa vida.
Amém? Irmão, vamos para abrir aqui a palavra aos Romanos. Glórias a Deus. Abre as nossas Bíblias aos Romanos. Hoje é sexta-feira, não posso demorar muito não, senão vai embora. Glórias a Deus. Abra aí na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vou trazer como base aqui, na ministração de hoje, os 3 e 4 versículos. Glórias a Deus. Vamos começar no 3, amém? Aos Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos ler ali o versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor no 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O 15: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. 16: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode falar com tempo, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amada igreja, eu glorifico a Deus porque o Senhor, aleluia, tem feito presente no nosso meio, tem agido, tem manifestado a tua graça aqui no nosso meio. E uma das coisas que o Senhor quer conosco é compromisso. Como compromisso com a palavra, compromisso com Ele, compromisso, aleluia, com aquilo que Ele tem para as nossas vidas, um compromisso. A palavra do Senhor vai dizer assim: é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra obediência, aleluia, ela tem um sinônimo muito profundo, do que não é somente, aleluia, escutar, mas tomar para si aquilo ao qual, aleluia, o Senhor quer para a nossa vida. É tomar a fundo, aleluia, aquilo que Ele quer, pelo que Ele quer nos aprofundar. Aleluia. Amada igreja, nós vamos ver um Deus, aleluia, que nos amou. Um Deus, aleluia, que sem Ele nós não poderemos fazer nada. Assim como narrado em João 15:5, parte B. Porque sem mim nada poderemos fazer. Então sabemos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele, aleluia, nós não podemos curar, nós não podemos restaurar, nós não podemos libertar, nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós somos dependentes dEle. Por isso, aleluia, Deus colocou no meu coração esse propósito de estar, aleluia, fazendo uma campanha de oração, um relógio de oração, para poder buscar intimidade com Deus, para poder buscar em oração a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia. João 6:44 vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então somente nós vamos ao Senhor porque Ele nos convidou, porque Ele nos chamou, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Não foi nós que amamos Ele, mas Ele tem amado eu e você primeiro. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso que nós estamos aqui, igreja. Amada igreja, essa palavra qual, aleluia, o Senhor colocou no meu coração. Eu fui dormir à tarde todo dia, fui dormindo aos pouquinhos, picadinho. E Deus me confirmou através de uma revelação essa mensagem. E Deus foi me mostrando, aleluia, o ministério, me mostrando, aleluia, uma grande obra. E ali, aleluia, eu estava buscando entender, olhando para aquela grande obra, aquela grande construção, e ao qual eu estava pilotando uma empilhadeira. Eu falei: meu Deus, pilotando uma empilhadeira. E aí levou a empilhadeira, começando a invocar as coisas, aleluia. No princípio eu estava indo muito rápido, mas aí veio uma voz no meu ouvido falando: vai devagar. Vai devagar e segue. Vai devagar e segue. Eu falei: eu tenho que ir devagar. E aí eu comecei a empilhar as coisas certinho, mas no mesmo instante que eu estava, aleluia, trabalhando ali, Deus, aleluia, eu estava meditando na mesma palavra, qual, aleluia, eu meditei durante a semana toda.
que essa palavra aos Romanos, capítulo 10. Então nós vamos vendo que Deus, aleluia, Ele quer o que eu conceito com a igreja. Deus, aleluia, vai fazer um trabalho, uma grande obra nesse ministério ainda. Glória a Deus. O que Deus vai fazer aqui, igreja, é coisa grande. O que Deus vai trabalhar aqui é coisa grandiosa. Mas precisamos, aleluia, ficar na fiação. Precisamos, aleluia, confiar. E precisamos nos entregar diariamente a Deus, aleluia, em oração. Glórias a Deus. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Amada igreja, aos Romanos, aleluia, capítulo 10, a gente vai buscar o entendimento, aleluia, ao qual o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, aleluia. E nós vamos vendo, aleluia, irmãos se levantando contra o apóstolo Paulo, com falsos boatos, para poder destruir, aleluia, o ministério dele. E ali nós vamos ver a necessidade, aleluia, do apóstolo Paulo estar escrevendo essa carta, aleluia, aos Romanos, aleluia, para poder, aleluia, buscar neles, aleluia, o total, a liberdade, para buscar, aleluia, aos Romanos ali, o convívio com o Senhor, para buscar, aleluia, com os romanos, aleluia, que eles venham ter um contato com Deus e a confiança em Deus, aleluia. Porque sabemos, igreja, que muitas das vezes nós vamos buscar entendimento de outras pessoas, muitas vezes nós damos ouvidos, aleluia, a outras pessoas e esquecemos de dar ouvidos à voz de Deus. Esquecemos de dar ouvido àquilo que a palavra do Senhor quer para as nossas vidas. Para a mudança, para a libertação, para buscar, aleluia, a nossa vida, aleluia, um comportamento na presença de Deus melhorias. Mas aqui nós vamos ver, aleluia, que foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse ali aos Romanos, para poder, aleluia, colocar ele, centralizar aquele povo novamente, aleluia, na vontade de Deus. Para poder centralizar, aleluia, e buscar a mentalidade do povo, que é necessário, aleluia, eles entenderem, aleluia, que o Evangelho é o mesmo, que Jesus é o mesmo, Jesus não mudou, Jesus continua o mesmo. É o povo que tem mudado, as práticas têm mudado, tudo tem mudado dentro das igrejas. E a palavra do Senhor está sendo deturpada, está sendo alterada, está sendo transmitida. E aí nós vamos ver, aleluia, essa responsabilidade que o apóstolo Paulo tem de escrever novamente aos romanos ali e trazer, aleluia, a mente deles, aleluia, o Evangelho de Cristo. Aleluia. Trazer a mente deles, aleluia, por que Cristo morreu? Porque a necessidade de nós estarmos aqui, aleluia, unidos como igreja do Senhor. Porque como foi falado nessa noite, aleluia, era muito fácil eu estar na minha casa, orando lá em casa, é muito fácil. Mas será que Deus iria trabalhar do jeito que Ele trabalha dentro da igreja? Porque se o próprio Jesus constituiu uma igreja, aleluia, para que nós estivéssemos reunidos, aleluia, numa só fé, numa só união, numa só comunhão, era, aleluia, para poder estar na dependência dele. Glórias a Deus. Para buscar nele, aleluia, aquilo que ele quer para a nossa vida. Por isso a necessidade de nós estarmos aqui. Hoje as pessoas falam assim, não precisa estar no culto mais não, busca na sua casa. E você é igreja. Eu nunca vi igreja fora dela. Porque se nós somos, aleluia, corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, e a igreja é o corpo, é a humanidade, é todos, e fazemos parte do corpo da igreja quando estamos no corpo. Se nós saímos do corpo, automaticamente saímos fora da igreja. Não há igreja fora do corpo de Cristo. A igreja é constituída de membros do corpo de Cristo. E quem são esses membros? Eu e você. Eu e você fazemos parte desse membro aqui dentro do corpo, ao qual é constituído a igreja do Senhor. E dentro dessa igreja onde Deus opera sinais e maravilhas, dentro desse corpo onde Deus derrama os dons celestiais, é dentro desse corpo onde Deus vai trabalhando em cada coração, é dentro desse corpo que as coisas vão acontecendo na nossa vida lá fora, dentro do corpo. A palavra diz assim, aleluia, que o membro fora do corpo, ele está morto. Ele não tem vida em si próprio. Ele está morto. Então é necessário que eu esteja dentro do corpo, para que eu possa ter vida. E é isso, aleluia, que o Evangelho vem tratar com nossas vidas. E o Jesus, ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Mas para que a gente venha ter vida, é necessário estar nele. É necessário fazer a vontade dele. Se estamos aqui nesta noite, aleluia, é para a honra e para a glória dele. Aleluia. Por isso que nós estamos nessa noite, igreja do Senhor. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amada igreja, nós vamos ver a necessidade do apóstolo Paulo ali escrever aos Romanos, aleluia. E aí ele vai sentir, aleluia, o amor, aleluia, para com Israel e para aquele povo.
Um amor, aleluia, assim como o pai tem um amor para com o filho, era o amor do apóstolo Paulo em orações e jejum, aleluia, buscando a Deus, aleluia, para que aquele povo pudesse se arrepender, para que aquele povo pudesse, aleluia, obter a salvação. Os primeiros capítulos vai nos mostrar isso, aleluia, desde o capítulo 1, o amor de Paulo por Israel através das orações a Deus, que haja salvação, aleluia, por aquele povo. Porque, aleluia, aquele povo estava se comportando de uma maneira, aleluia, que estava se enganando a si próprio. Eu não consigo, aleluia, enganar a Deus, eu consigo enganar o irmão, mas a Deus eu não consigo enganar. Muitas das vezes estamos vivendo um falso evangelho, um frio evangelho, e não é isso que o Senhor quer para mim, para a tua vida. Porque vai chegar naquele grande dia, aleluia, nós vamos estar com as portas na cara. Então não é isso que o Senhor quer para mim, para você. O que o Senhor quer é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu estava conversando com a minha esposa e falei, ó, a necessidade é que todos andam juntos. A necessidade da igreja é que todos andam, aleluia, unânimes, buscando o mesmo parecer. Hoje as igrejas não sei o que está acontecendo, que as igrejas um prega, um louva, um faz tudo. Não é isso. É todos têm que pregar, todos têm que ministrar, todos têm que louvar, todos têm que buscar o Senhor, todos têm que orar. Todos, irmãos, têm que ter esse compromisso com o Senhor. Porque fazemos parte do mesmo corpo. Aleluia, Senhor. E é isso que eu busco aqui, irmãos. É esse conceito que eu trago, aleluia, no meu coração. Que todos possam andar juntos. Lembram do 300 de Gideões? Os 300 que estavam ali, aleluia, tocando. É os 300 que estavam em santidade. É os 300 que estavam com azeite. É os 300 que estavam com óleo. É os 300 que estavam com a vasilha. É os 300 que estavam com chifre. É os 300 que estavam ali com a espada. É os 300, irmãos. Aleluia. Não tinha essa, cada um faz uma coisa, não. No corpo cada um faz uma coisa, mas os 300 todos têm que estar alinhados para fazer tudo. Todos têm que estar alinhados para fazer tudo. Quando faltar, tem outro copo. Tem que faltar outro copo. Imagine, aleluia, acabou o pastor, acabou o diabo, acabou a igreja. Não, Deus vai levantar outro. Outro que prega, outro que dirige, outro que ministra, outro que intercede, outro que liberta, outro que cura, outro que toca ali, o diabo cai por terra, aleluia. Deus quer uma igreja, aleluia, avivada. Deus quer um ministério avivado, aleluia, que trabalhe em prol do reino. É isso que o Senhor quer na minha e na tua vida, igreja. Então, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, escrevendo no primeiro versículo, aleluia, o amor dele para com a igreja. Para que a igreja pudesse se concentrar, para que a igreja pudesse se alertar com as falsas doutrinas, com aquilo, aleluia, que muitas das vezes vai contra a minha e a tua vida. Amada igreja, teve uma vez, aleluia, Deus me levou à memória isso. Eu estava trabalhando numa empresa chamada, aleluia, Santa Clara, e ali duas mulheres, aleluia, trocaram de turno, e outra foi para o meu turno. E aí aquela menina que operava a máquina, ela chegou perto de mim, aleluia, e começou a conversar comigo. E aí ela vinha naquela meia fechada, eu não sou de ficar conversando papo para fora, não sei, eu não sou de ficar conversando, conversa fiada. Não sou, eu sou muito fechado. E aí aquela menina começou a puxar assunto comigo, eu comecei a conversar com ela, e ela olhou para mim e falou, nossa, você não é nada aquilo que me falaram. Você sabe por quê? Tem muita gente, irmãos, que vai pelos outros. Fala, ó, aquela irmãzinha assim, aquela é assim, aquela assada, aleluia. Mas eu quero falar uma coisa para você, aleluia. É Deus, aleluia, que vai mudar o seu caráter. É Deus que vai trabalhar na sua vida. É Deus que vai te transformar, aleluia. O homem não pode mudar nada por você. Mas Jesus, nós temos um Deus poderoso, onisciente, onipresente, aleluia, que pode fazer tudo na minha e na tua vida, igreja. É o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. Não dê ouvidos, aleluia, o que a multidão diz, não. Dê ouvidos ao que Jesus está fazendo na tua vida. Porque o que Ele quer é bom para mim e para você. Muitas das vezes fala, aleluia, como aconteceu com o apóstolo Paulo. As pessoas estavam ali, aleluia, falando mal por trás dele, aleluia, falando mal do ministério dele. Para poder, aleluia, colocar ele para baixo, aleluia. Dando falsos boatos da vida dele. Sobre aquilo que ele estava pregando. Então ele viu a necessidade, aleluia, de escrever ali aos romanos para mostrar que eles não podiam escutar falsos boatos. Porque, aleluia, nós vamos conhecer, sabe como nós conhecemos uma pessoa? Pelo testemunho dela. Não é pelo que ela fala, aleluia, é pelo que ela demonstra. É nas atitudes, é no jeito de fazer, no jeito de ser, aleluia. É no dia a dia dela que nós vamos conhecer, aleluia, a árvore. Nós conhecemos, aleluia, a árvore pelos frutos.
É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Se nós pegamos duas árvores, aleluia, sem fruto nenhum, nós não sabemos distinguir que tipo de fruto aquela árvore está dando. Mas nós vamos saber, aleluia, que aquela árvore, aleluia, ela vai dar o fruto na estação própria. Na estação própria nós vamos saber que árvore ela é. Se era uma tamareira, se era uma árvore que dá banana, laranja, mexerica, limão. É isso que nós vamos saber. Mas por quê? Vai surgir os frutos dela. Então, aleluia, a palavra diz assim que a árvore má, ela não consegue dar bons frutos. E uma árvore boa, ela não consegue dar frutos maus. Pela árvore, nós vamos conhecer seus frutos. Então é isso, aleluia, que o apóstolo Paulo já quis mostrar nos primeiros versículos aquele povo, aleluia, que o testemunho é eficaz para que eles pudessem entender quem estava conversando com eles. E o versículo 2, aleluia, vai falando, ele fala do zelo que tem de Deus através da obediência e o testemunho que ele estava dando. Porque é assim que nós vamos conhecer a pessoa, pelo testemunho dela. Não por aquilo que ela está falando, que nós vemos grandes pregadores, mas que dão maus testemunhos. Grandes pessoas que falam, olha, eita, está caindo fogo do céu, mas quando você vai ver o testemunho, eu falo, meu Deus do céu, só Deus pode ter misericórdia. Então, pelo testemunho da pessoa, nós vamos conhecer quem é a pessoa, irmãos. Por isso, a necessidade, aleluia, de nós, como igreja, estar mediante a presença do Senhor, buscar a vontade do Senhor. O versículo 3 vai falando, olha, ele continua enfatizando que eles obedecem à lei do homem e não sujeitam à justiça de Deus. Porque qual é o final da justiça? É Cristo. E eu, aleluia, estou mediante uma palavra, mas eu não obedeço, para mim não adianta nada. O que o apóstolo Paulo estava querendo enfatizar para aquele povo, aleluia, que eles estavam se guiando mediante, aleluia, o Pentateuco. Eles estavam se guiando, aleluia, pelo aquilo que Moisés trouxe, a lei mosaica na vida do povo. E não era isso, aleluia, que ele estava mostrando para aquele povo. Ele estava falando que a nossa lei, aleluia, o final da lei é Cristo. Porque não adianta nada, aleluia, naquele tempo, Moisés trouxe a lei para o povo. E aquela lei trazia, aleluia, olho por olho e dente por dente. Mas Cristo, aleluia, vai estabelecer uma nova lei na nossa vida, uma nova aliança, que é a graça. E essa graça tem me alcançado e te alcançado, aleluia, nesta noite, para que hoje estivéssemos aqui. Então, aleluia, vai nos mostrar, aleluia, que o fim de toda a lei é Cristo. E nós somos justificados por ela, se nós cremos. Então, se nós cremos em Cristo, nós somos justificados pela graça dele que nos alcançou. Mas se nós não, aleluia, não glorificamos, se nós não cremos, então não adianta nada a graça dele na nossa vida. Então a graça dele não vai fazer eficácia nenhuma na nossa vida. O versículo 5, 6 e 7, aleluia, ele faz um paralelo entre a lei mosaica, que traz por olho e dente por dente, assim como eu falei. E Jesus ele vai nos fazer o quê? A graça. A graça que tem alcançado, gente. A graça que tem te alcançado, aleluia, nesta noite, para que hoje estivéssemos aqui. Essa é a graça do Senhor, aleluia, que tem me alcançado e te alcançado, aleluia, glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, sabemos que há uma grande responsabilidade na nossa vida. Todos nós aqui temos uma grande responsabilidade. Tanto quem vai ministrar uma palavra tem essa grande responsabilidade de estar trazendo uma palavra, tanto para aqueles que estão ouvindo a palavra. Então há uma grande responsabilidade para quem prega a palavra e também há uma grande responsabilidade para quem escuta a palavra. Por quê? Porque aqueles que escutam, e eu sou o primeiro, tem que colocar em prática, porque a palavra tem que entrar e tem que ficar. Ela não pode entrar e sair, porque senão não vai fazer eficácia nenhuma. Então sabemos da responsabilidade da palavra. A palavra que é ministrada, aleluia, todos os dias aqui em cultos. A palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que é mencionada, aleluia, todos os dias de culto, para a nossa liberdade, irmãos. É esta palavra, aleluia, que nos constrange. E se nós não obedecemos a palavra de Deus, não é a palavra minha, não é a palavra do preletor, não é a palavra do pregador, não é a palavra do pastor, não é a palavra do diácono, não é a palavra do obreiro, não é a palavra de Deus. Nós temos que estar mediante esta palavra, irmãos. Que esta palavra, aleluia, que vai nos obter salvação. Que não adianta nada estarmos aqui orando, estarmos aqui buscando o Senhor e não obedecer a palavra. Eu tenho o costume de dizer, aleluia, para a igreja, dos 3 patamares, que é a oração, a leitura da palavra e a consagração, o jejum.
mas também todas elas têm que ser enfatizadas com a obediência. Porque se eu oro e não obedeço, não adianta nada. Se eu jejuo e não obedeço, não adianta nada. Não adianta nada, irmãos. Se eu jejuo e não obedeço, não adianta nada. Então tudo isso é um conjunto para as nossas vidas, para que a gente possa seguir a vontade de Deus através da obediência. Glórias a Deus, glorificado e exaltado é o santo nome de Jesus. Então os primeiros versículos, aleluia, nós vamos ver Paulo escrevendo essas cartas, essas considerações, aleluia, por amor a Israel, por amor ao povo, por amor a tudo aquilo que ele tem feito e mostrando Cristo para aquele povo novamente, o evangelho de paz, o evangelho de reconstituição, o evangelho da graça, o evangelho que nos comove, o evangelho que nos traz mudança, o evangelho que nos liberta, irmãos. Esse evangelho, aleluia, que há mais de 2000 anos atrás é pregado, é esse mesmo evangelho que é pregado até os dias atuais. Esse evangelho, aleluia, que nos fortifica, que nos molda os nossos caráteres, irmãos. É esse evangelho, aleluia, qual nós temos seguido, irmãos. E nós estamos lutando para poder cumprir a palavra de Deus. Porque é fácil? Não é fácil. É uma luta constante todos os dias. Nós vamos ver a palavra nos abatendo, a palavra indo de contra nós, falando: Senhor, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, eu tenho que colocar minha casa em ordem, eu tenho que fazer isso, porque eu vou ressignificar. Dia por dia eu vou ressignificar, irmãos. Imagina, aleluia, se eu estou, aleluia, aqui, eu estou louvando, eu estou glorificando a Deus, mas eu estou bravo com a minha esposa, eu estou brigado com a minha esposa. Eu fico. Se eu não falo com o meu irmão do lado, eu fico. Não adianta de nada, irmãos. Por isso a necessidade de nós se consertar enquanto há tempo, se consertar enquanto há esperança, porque todos os dias nós temos, aleluia, essa liberdade. Deus nos dá mais um momento, aleluia, mais uma oportunidade de estar nos consertando, de colocar aquilo que está fora do lugar no lugar novamente. É isso, aleluia, que Deus vai falando conosco dia após dia, que precisamos colocar a casa em ordem. Glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. O versículo 11, aleluia, ele vai falando da necessidade de crer, de acreditar, aleluia, na palavra de Deus. Então não adianta nada, aleluia, a gente escutar a palavra, mas não crer, porque crer vai mais do que acreditar. Como foi falado, crer também é confiar, é obedecer a palavra. É isso que, aleluia, tem a conotação da palavra crer, é obedecer a palavra de Deus. É colocar em prática aquilo ao qual nós estamos, aleluia, estudando diariamente. Como foi falado, a fé é pelo ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Se eu tenho fé suficiente para estudar a palavra de Deus, eu tenho que também aprender a guardar a palavra de Deus no nosso coração, como é mencionado na palavra de Deus. Senhor, me ajude a guardar. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É isso, é o grande, aleluia, obstáculo e propósito da vida do cristão, aleluia. É aprender a escutar a palavra de Deus e guardar. Porque o mais difícil, igreja, é guardar. Porque escutar muitas vezes até escutamos, mas muitas vezes esquecemos de guardar a palavra. E é isso que vai ser fundamental na minha e na tua vida, para poder operar na nossa vida. É um alimento diário. Quando nós alimentamos, aleluia, diariamente, aquele alimento vai suprindo a nossa dificuldade, a nossa necessidade carnal, física. Quando nós matamos elas, temos uma fraqueza carnal. E assim é a palavra de Deus. Quando alimentamos a palavra do Senhor, ela vai nos trazer um alimento que vai nos preenchendo. E ali, aleluia, nós temos que nos alimentando diariamente, para que ela venha nos tornar fortes espiritualmente. E para que ela venha nos trazer mudança, aleluia. Porque o propósito de Deus através da palavra é poder, aleluia, mudar o povo. Para trazer o povo novamente à vontade dele. Porque não adianta nada nós estamos aqui não fazer a vontade do Senhor. Não adianta de nada, irmãos. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então a necessidade, aleluia, de estarmos aqui é isso. Como é narrado também em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crer está condenado. Viu essa conotação, aleluia? A importância de se batizar, mas mais importante que isso é crer. Porque crer vai além. Isso aconteceu naqueles homens, aleluia, que foi crucificado por Jesus. Aqueles ladrões, aqueles salteadores. Porque ele creu, aleluia, ele foi salvo. Não teve tempo dele se batizar, mas ele creu ali.
que ali estava o Filho de Deus. Glória a Deus. E ele não merecia estar ali. Então, aleluia, Jesus olhou para ele e falou: olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Viu a importância de nós crermos? A importância porque quem crê, irmãos, obedece. Quem crê cumpre o propósito de Deus. Quem crê, aleluia, dobra o joelho e ora ao Senhor. Quem crê está sempre, aleluia, perseverando, continuando, aleluia, mediante as lutas, mediante a dificuldade, aleluia. E isso nós vamos ver, aleluia, aqueles que crê e aqueles que não crê, aleluia. Isso vai nos mostrando na nossa vida se nós temos fé o suficiente para prosseguir no caminho de Deus. O versículo 12 vai nos mostrar, aleluia, não há diferença entre judeu e grego, porque ele vem buscar a todos. Porque até ali, aleluia, nós vamos ver o apóstolo Paulo rebatendo a igreja, porque estava tendo um conflito entre os judeus e entre os gregos, um querendo ser melhor que os outros. Mas o Senhor tem chamado a todos, irmãos, todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Ele tem chamado a eu e você, igreja, nesta noite. Ele tem chamado gregos, gentios, aleluia. Ele tem chamado judeus, ele tem chamado a todos nós, aleluia, para poder cumprir essa vontade do Senhor, para estar aqui glorificando e exaltando sobre o nome de Jesus. O Senhor tem me chamado, aleluia, para ser um povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. O Senhor tem me chamado, aleluia, para poder fazer a diferença nessa terra, igreja, aleluia. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, para poder colocar as coisas no lugar, para poder fazer a vontade de Deus e buscar a salvação, que isso é mais importante. Hoje nós vamos ver pessoas que pregam um monte de coisa, pregam riqueza, pregam casa, pregam chave de casa, chave de carro, pregam tudo, menos o rei, sabendo que tudo isso vai passar, sabendo que a casa vai passar, o carro vai passar, a família vai passar, tudo vai passar. Mas aí é a salvação. Esquecemos a salvação. Muitas das vezes nós ficamos entristecidos por pessoas, aleluia, que não querem suprir, não querem nos acompanhar, não querem cumprir a mesma fé, não está com a mesma fé que a gente. Ficamos tristes, orando pela pessoa, mas precisamos continuar, irmãos. Precisamos confiar no Senhor. Eu tenho um pai ainda que não serve o Senhor, ainda não serve, mas eu continuo orando por ele. Eu continuo intercedendo por ele, oferecer, eu alcanço a lava de ponto, trabalho na vida dele. Mas eu tenho que entender, irmãos, que eu preciso continuar, porque a salvação é individual. Se ele ficar, aleluia, eu não posso esperar ficar com ele, não, eu tenho que subir. A minha mente tem que estar em cima, a minha mente tem que estar no céu. Eu falei, Senhor, o meu destino é o céu. É lá no destino final, é lá que eu tenho que ir. Se meu filho não quiser ir, ele vai ficar, eu vou. A minha função é ministrar a palavra dele para ele, é mostrar o caminho, falar, o caminho é esse, filho, você quer ir, quer, se você não quiser, você vai ficar. Foi isso que Jesus mostrou, aleluia, nos evangelhos. Você vai ver no Jesus que mostrou mais, aleluia, o inferno do que o céu. Um Jesus que pregou o inferno, Jesus pregou o inferno. Ele mostrou muito inferno, ele mostrou para não ir para aquele lugar. Ele mostrou que lá vai ser um lugar onde vai haver tribulações, ranger de dentes. Jesus pregou muito o inferno, irmãos, para mostrar para a gente não ir para este lugar. Mas, aleluia, nós muitas das vezes, irmãos, não escutamos a voz do Senhor. Não queremos, aleluia, entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mudança, trabalhar, é difícil, é difícil. Você acha que esse, aleluia, esse relógio de oração foi fácil? Não foi fácil. Eu pensei que nós íamos encontrar muitos obstáculos, mas o Senhor Deus nos deu graça. Eu glorifico a Deus pela igreja que o Senhor tem nos dado graça, irmãos, para poder orar, para poder interceder e continuar nessa posição. Eu falei, 3 horas vai ser difícil. Eu não sei o que nós vamos orar, mas nós vamos estar intercedendo. Senhor, seja conosco nessa oração. E eu glorifico a Deus, que Deus esteja aqui conosco, irmãos. Deus esteja aqui conosco, segurando nossas mãos, aleluia, escutando as nossas orações, e a gente intercedendo por cada familiar, por cada alma, por cada vida, aleluia, nessa noite. E nós vamos ver o Deus trabalhar na nossa vida, mas é necessário, irmãos, a gente torcer as mangas. É necessário a gente, aleluia, dar o primeiro passo, começar, aleluia, a fazer a vontade de Deus. É necessário, igreja, porque sabemos, aleluia, que sem Ele nada poderemos fazer, irmãos. Então é necessário que nós, como igreja, venhamos buscar, aleluia, a vontade de Deus na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja. Uma coisa que o apóstolo Tiago tem falado, aleluia,
no seu capítulo 2, versículo 17, que a fé, aleluia, sem a atividade, ela é morta. É necessário que a gente que venha ter fé, venha demonstrar as obras, irmãos. Ele vai falar que assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Muitos vão dizer, eu tenho fé, mas cadê as obras? Então, aleluia, nessa carta ele vai falando, mostra a tua fé sem as suas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago estava narrando e falando, aleluia, nessa epístola dele, é que é necessário aquele que tem fé, demonstre a sua fé. De alguma maneira, aleluia, a demonstração de fé, aleluia, vai ser no modo de agir, no modo de falar, no modo, aleluia, de interceder, no modo de buscar a presença de Deus. A nossa maneira, aleluia, vai demonstrar o quanto nós temos fé perante o Senhor. Não é somente, aleluia, por falar, não, porque falar, aleluia, até por pagar fala, mas agir, irmãos, aí nós vamos demonstrar que aquele homem ou aquela mulher tem fé. Da maneira que ela age, da maneira que ela se comporta, da maneira que ela, aleluia, ela apresenta as pessoas, nós vamos ver que é uma pessoa cheia de fé e graça. Por isso é necessário a fé em nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que têm a fé creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aqueles que têm fé continuem perseverando e demonstrando, aleluia, não somente no falar, mas no agirmos. É necessário que nós venhamos tomar, aleluia, esse posicionamento na presença de Deus. Buscar esse posicionamento, aleluia, na palavra de Deus. Porque sabemos, aleluia, que essa palavra viva e eficaz é a palavra que vai nos transformar, irmãos. É a palavra que vai nos motivar. É a palavra que vai nos constranger. É a palavra que vai nos colocar cada vez mais no posicionamento que Deus quer para mim e para a tua vida. Então precisamos, aleluia, continuar glorificando e exaltando o seu nome de Jesus. Assim também como ele vai falando, aleluia, como pois invocarão aquele que não creram? E como crerão se não há, aleluia, quem pregue? E como, aleluia, como as pessoas vão pregar se não forem enviados? Então tudo isso é necessário que a igreja se comporte de uma maneira que ela venha, aleluia, escutar a palavra, que ela venha guardar a palavra e que ela venha também transmitir a palavra. É necessário, aleluia, que a igreja venha se levantar nesse momento presente, aleluia, como boca do Deus vivo nesta terra. Muitas das vezes nós estamos se calando mediante a adversidade, mediante a tristeza, mediante a angústia, porque, aleluia, eu estava falando por mim mesmo, aleluia, lá em casa, pregar quando tudo vai bem é fácil, mas eu quero ver pregar quando tudo vai mal. Eu quero ver você falar de Jesus quando a casa está toda tripulada, quando a mulher, aleluia, está de contra você, quando o esposo, aleluia, está de cara fechada, quando o filho, aleluia, está se xingando e te maltratando, quando, aleluia, na tua empresa está tudo mal, quando ninguém olha para você. Eu quero ver nesses quesitos. É nessa situação, aleluia, que nós temos, aleluia, que virá as pessoas falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mediante as lutas estou aqui, mediante as tristezas estou aqui, mediante as adversidades estou aqui, Senhor. Porque sabendo, aleluia, se nós somos, aleluia, movidos pela situação, irmãos, nós vamos parar. Porque o próprio Jesus fala que os tempos são maus, os dias são maus na nossa vida. Hoje nós estamos vendo uma época, aleluia, onde o povo está se denegrindo, o povo está se acabando, mas acabando no quê? Nas tribulações, irmãos. Está acabando nas idolatrias, está acabando, aleluia, nas drogas, está acabando na prostituição, está acabando em todo tipo, aleluia, de males dessa terra. O homem está se acabando, irmãos. E o que vai ser das gerações futuras? Que gerações, aleluia, vai ser depois dessa, irmãos? O que nós vamos esperar das nossas gerações? Por isso, irmãos, nós temos que buscar em Deus ensinar nossos filhos, nossos pequeninos, o caminho que se deve andar, para que ele possa ser diferença das próximas gerações, para que ele possa ser diferença, aleluia, no tempo ao qual Deus ele vai levantar, aleluia, jovens aqui nessa noite, para poder ser a diferença onde Deus colocar ele, aleluia, porque ainda vai existir remanescentes, irmãos, ainda existirá remanescentes no meio da terra, pessoas, aleluia, que não abriu mão do evangelho,
pessoas, aleluia, que não deu ouvido, aleluia, a qualquer palavra direcionada às nossas vidas ao contrário. Evangelho pregado de uma maneira deturpada, que vai distorcer totalmente o Evangelho. Mas pessoas que vão pregar o verdadeiro Evangelho, que vão, aleluia, demonstrar, aleluia, que Deus, aleluia, é o mesmo. Deus não mudou, o homem tem mudado, a sociedade tem mudado, o mundo tem mudado, mas o nosso Cristo é o mesmo ontem, hoje e continua eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo na minha e na tua vida. Mas precisamos continuar crendo, obedecendo e ficar na afeição, ficar naquilo ao qual o Senhor quer para as nossas vidas, igreja. Por isso, irmãos, nesta noite, aleluia, não era nada do que eu estava preparando, não, irmãos. Nada do que eu estava preparando. O Senhor faz da maneira dele. Então, muitas das vezes estamos entendendo que o Senhor, ele quer consertar aquilo que está fora do lugar. Ele está querendo colocar no lugar aquilo que está fora do lugar na nossa vida. Tudo aquilo que está fora do lugar, aleluia, Deus quer colocar no lugar. Mas como Deus vai colocar no lugar, aleluia, a nossa vida se nós não descemos? Como Deus vai colocar no lugar a nossa vida se nós não descemos, aleluia, se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não jejuarmos, se nós não buscarmos em Deus, aleluia, o que Ele quer da minha vida? Por isso nós temos que buscar esse entendimento. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías, aleluia, foi alcançado ali pelo Senhor, aleluia, Isaías ali foi mostrado para ele toda a glória de Deus. Isaías, aleluia, também ali era um pecador, ele mesmo decreta ali no Isaías capítulo 6: Senhor, eu sou um homem de puros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, aleluia, Deus vai tratando com Isaías, Deus vai purificando os lábios dele, aleluia, e vai purificando de tudo aquilo que tem constrangido a vida dele. Deus vai tratando, aleluia, o defeito de Isaías. Então, aleluia, o Senhor olha para eles, aleluia, e fala assim: olha, quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías levanta a mão e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que o Senhor espera de mim, de você nesta noite, igreja. Que nós devemos estar aqui, aleluia, ser tratados por Deus, ser moldados por Deus, ser restituídos por Deus e também ser enviados por Deus, para que Deus possa nos usar como instrumento de justiça nesta terra, para curar, para restaurar, para libertar, para poder, aleluia, colocar a mão nos enfermos e ser curado. Mas é necessário que a gente venha descer, é necessário que a gente venha, aleluia, continuar glorificando e exaltando o nosso Senhor Jesus. É necessário nós como igreja viemos fazer a nossa parte, porque sabemos, igreja, que o que vai vir depois, nos tempos futuros, o que nós vamos esperarmos. Por isso tudo vai acontecer aqui e agora, nesta noite. É nesta noite que Deus, aleluia, vai tratar. É nesta noite que Deus, aleluia, vai mudar o quadro, a situação da história. É nesta noite que Deus vai trabalhar ele naquele lado, ele vai mudar a situação, o quadro, a história daquela família. É nesta noite que Deus está trabalhando, é nesta noite, aleluia, que Deus vai mudar aquela situação. É nesta noite, aleluia, que Deus vai fazer aquilo que é impossível na minha vida, na tua vida. Muitas das vezes, aleluia, estamos com o coração magoado, entristecido. Muitas das vezes eu falo: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, aleluia, eu vou chutar o balde. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: não chuta o balde, não. Ora a Deus no secreto, que o teu Pai secreto te recompensará. Busca no Senhor, aleluia, aquilo que é necessário para Ele fazer na tua vida. Porque se eu fosse olhar, aleluia, com os olhos humanos, eu já tinha desistido da minha casa. Se eu fosse olhar com os olhos humanos, eu já tinha desistido da minha esposa. Eu já tinha desistido dos meus filhos. Eu já tinha desistido do Evangelho. Eu já tinha desistido de tudo, irmãos. Mas quando eu comecei a buscar em Cristo e falar: Senhor, eu não estou vendo, mas o Senhor está. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Porque sabendo que o nosso Deus é Deus impossível, igreja. O que é impossível para nós, aleluia, que Deus não possa fazer nesta noite. Por isso, igreja, não chuta o balde. Ora em teu Pai. Ora no teu Pai, que Ele vai fazer mudança na sua vida. Busque teu Pai aquilo que é necessário para que Ele possa mudar
a nossa Aleluia. vida. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Deixa eu orar antes de passar por o pecado dessa noite, hoje, noite de Santa Ceia.